a série, né, sobre o livro Homens de Verdade, do Richard Phillips. Hoje a gente vai abordar o capítulo 2 desse livro, chamado O Mandato Masculino, que a propósito é o nome do título do livro em inglês. Mandato Masculino, esse é o nome do título do livro em inglês, mas questões, sei lá, editoriais, enfim, o título do livro ficou esse, Homens de Verdade, e o capítulo 2 foi mantido o título original. Apenas para a gente fazer uma breve recapitulação do que nós vimos no primeiro encontro. No primeiro encontro, o autor ele trabalhou alguns conceitos, né, de masculinidade, o que significa de fato ser homem. A gente viu um pouco ali sobre a natureza do homem, o que é que o homem é, de acordo com as escrituras. Nós fomos criados à imagem de Deus, né? Nós recebemos algumas incumbências diretas do próprio Deus, e essas incumbências elas dizem respeito à vocação primordial do homem, do mandato masculino, especificamente, que é cultivar e guardar, que será o foco, inclusive, do nosso estudo de hoje. Então, na semana que nós estudamos o primeiro capítulo, naquele sábado, eu falei, com base aqui no livro, né, sobre a questão de que o verdadeiro mandato masculino, a verdadeira vocação do homem, ela começa quando o homem entende que já não se trata mais dele somente. Então ele deixa de lado a busca, né, pelas suas proezas, suas realizações pessoais, e agora ele entende que precisa cuidar da sua família. Ele tem uma vocação para cumprir, e ela não diz mais respeito à busca das suas aventuras particulares. E aí o autor ele vai citar o exemplo de um esportista famoso, né, um camarada que praticava esportes radicais, motocross e tudo mais, e aí esse camarada se converte, né, vira um crente, e a partir daí ele entende que ele precisa ser um exemplo para a filha dele e tal. Então toda aquela vida que ele levava, né, a busca por troféus e tal, ele deixa isso de lado e vai focar em ser um pai de família exemplar. Na igreja eu até comentei no estudo que eu dei sobre ira, eu usei um exemplo do filme do Carros, né, do Relâmpago McQueen, que é um filme sensacional. Eu até inclusive ia sugerir que quem já assistiu, assistisse de novo para a gente tirar algumas reflexões interessantes desse filme. Esses filmes da Pixar, essas animações, elas são melhores do que a gente imagina. Eu não entendo por que filmes tão sem graça ganham um Oscar, sabe? Por que não dá um Oscar de melhor filme para uma animação? Melhor animação. Não, melhor filme mesmo. Porque é sensacional, assim, como que é trabalhada essa ideia, né? De um carro todo egoísta, todo ambicioso, todo nariz empinado, que se vê diante de uma situação, quando se vê perdido e vulnerável. E agora ele precisa deixar de lado, né, a taça pistão, que segundo o velho lá é apenas um pedaço de metal. E agora ele precisa focar o seu chamado em recuperar o prestígio daquela cidadezinha que foi esquecida e tal. Então ele vai deixando de lado, né, as suas ambições pessoais e vai amadurecendo. Essa que é a ideia ali por trás do filme. Então, no primeiro capítulo desse livro, a gente viu basicamente isso. Que o mandato, a vocação do homem, ela inclui essa questão do amadurecimento. Então, quando Deus diz que deixará o homem pai e mãe, tem muita coisa envolvida nisso. Deixará o homem pai e mãe. Ele agora será um homem de verdade. Ele agora será um pai de família. Ele agora será alguém responsável por tocar um lar. Ele agora será alguém cujas ambições, cujo foco visam ou visarão, né, o bem-estar daqueles que Deus confiou às suas mãos para cuidar. Não se trata mais apenas dele, mas se trata agora de uma família que ele tem.
diante dele. Se eu pudesse dar aqui um testemunho pessoal, quando eu casei, eu tinha algumas preocupações, evidentemente, infantis, eu confesso, no alto dos meus 21 anos, 22 anos, foi quando eu casei. E uma coisa bem pueril que eu pensava era a seguinte: rapaz, então quer dizer que agora, se eu comprar um tênis, vou ter que comprar um para ela. Aquela pizza que eu comeria sozinho agora vai ter que ser dividida. Olha só o tipo de coisa que eu pensava. E aí foi quando eu descobri a mágica do casamento, é que dividir significa multiplicar. Foi quando eu aprendi que, casando com uma mulher sábia dada por Deus, eu era muito mais estragado, digamos assim, em termos financeiros, e essa preocupação que eu tinha, ela foi dissolvida quando eu vi que a questão de você dividir, de você de fato cuidar de alguém que Deus colocou ali, essa é a verdadeira ideia, esse é o verdadeiro sentido. E como que as coisas melhoraram desse ponto de vista, para mim, inclusive, para nós dois. Então, é natural, né, que o jovem, quando está buscando casar, ele tem algum tipo de preocupação, como que a vida vai ser, mas se as coisas forem conduzidas da maneira bíblica, de forma sábia, seguindo os princípios das Escrituras, eu lhes asseguro, apesar das dificuldades que o casamento, né, cuidar de uma família traz por si só, mas todas essas coisas são contornadas, né, com a graça do nosso Deus. Então, basicamente, nosso primeiro encontro, a gente viu esse tipo de coisa, né, que Deus ele deu essa vocação ao homem para que o homem ele fosse, né, o chefe da sua família, o provedor, que a sua vocação ela dizia respeito primordialmente a alguém que agora não cuida mais somente dele, cujas preocupações não estão centradas somente nele, mas agora elas se expandem para aqueles a quem Deus colocou nas suas mãos para cuidar. Naquela ocasião a gente viu de maneira muito sucinta, muito breve, muito rápida, a ideia que a gente vai trabalhar hoje, que é a vocação dupla do homem no jardim: cultivar e guardar. Tá? Então, o mandato masculino que a gente vai ver hoje, no capítulo 2 desse livro, é exatamente isso. O que significa cultivar e guardar. Então, a gente vai ler aqui Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vamos nos dirigir a Deus numa breve palavra de oração. Senhor, nos ajuda nesta tarde a pensar sobre este assunto, Deus, tão importante nos nossos dias, que é o papel, Deus, do homem no lar, sobretudo no lar, na igreja, na sociedade, de forma, Deus, que com temor diante do Senhor nós consigamos extrair as lições preciosas que o Senhor dispõe na Tua Palavra, para que tenhamos, ó Deus, famílias fortes, igrejas fortes, uma sociedade forte e saudável. Nos ajuda, ó Deus, a pensar após os Teus pensamentos, para a glória do Teu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, a gente vai falar hoje sobre o mandato masculino, que é o propósito, digamos assim, pelo qual Deus ele coloca o homem no jardim do Éden. Tá? Então, Gênesis 2,15, nós temos aí
a intenção de Deus, o propósito de Deus ao colocar o homem no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Eu sei que para muita gente pode parecer estranho e até alguns se escandalizam com isso, mas Deus ele coloca o homem no jardim, notem, para aperfeiçoar aquilo que ele havia criado. Não teria sentido Deus colocar o homem no jardim para cultivar, e aí a ideia de cultivo, ela pressupõe, vejam que interessante, pressupõe o uso de algum tipo de ferramenta. E aí já vão entrar outros conceitos, por exemplo, a questão da tecnologia, que é um assunto sobre o qual eu gosto bastante de pensar, apesar de não ser da área de TI, mas é um assunto que eu particularmente gosto. Deus ele colocou muitas coisas em potencial na criação, e uma das missões que ele deu para o homem foi que o homem descobrisse o que é que a criação ela podia entregar. Então vejam, desde quando existe o silício? Desde a criação, desde que o mundo é mundo, existe o elemento químico, o metal silício. Mas somente bem recentemente é que o uso dele, digamos assim, não foi descoberto, mas é bastante explorado na área da tecnologia, por exemplo, de celulares, né? Como condutor de informação, fabricação de microchips e etc. e tal. Temos lá nos Estados Unidos o chamado Vale do Silício, onde está instalada, né, a empresa fundada por Steve Jobs, a Apple. Então, desde a criação esse elemento existia, mas vejam como que o uso mais famoso dele, digamos assim, que nós conhecemos hoje é este. Então, isso se aplica ao silício e se aplica a diversas outras coisas, diversos outros elementos da natureza que Deus colocou. Então, a ideia do homem de cultivar a terra envolvia isso também. Ele descobriu o que é que a terra poderia entregar, o que é que ele poderia fazer com aquilo ali. O que é que eu posso fazer com esse jardim aqui que Deus me deu? Esses dias Lucas me perguntou: papai, como seria a terra sem o pecado? Eu disse: olha, seria mais ou menos como as revistinhas, as capas de revista das Testemunhas de Jeová. Mas por conta da entrada do pecado, existem os Testemunhos de Jeová. Eles são fruto da entrada do pecado no mundo. Então vejam, não há dúvida de que quando Deus ele coloca o homem no jardim, não era para o homem se manter estanque, né, estático, não. O homem ele deveria se manter em atividade, trabalhando e descobrindo, por assim dizer, o que é que a terra poderia produzir mais, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai ver o que significa essa ideia do cultivo, tá? E depois, o outro aspecto dessa vocação do homem, desse mandato, que é a guarda do jardim. Bem, o autor aqui no início do livro, ele começa dando um testemunho pessoal, né, que ele vem de uma família, melhor dizendo, perdão, de cavaleiros, né, de uma tradição militar na família, né, de pessoas que serviram na cavalaria. Por exemplo, o bisavô dele foi patrulheiro de cavalaria nas fronteiras do Velho Oeste. O avô dele comandou o último regimento de cavalaria no Exército em 1938. Enfim, e ele próprio, o próprio autor também serviu como oficial de cavalaria. E ele gosta muito de filmes, né, de guerra e tudo mais. E aí ele vai citar um filme aqui do John Wayne, que é um famoso ator, né, de filmes faroeste, bastante conhecido. Um filme chamado Legião Invencível, onde o John Wayne ele interpreta um capitão, né, na Guerra Civil Americana. E esse capitão, ele tinha uma frase, a frase marcante do personagem, que é: nunca se desculpe. Nunca se desculpe. E o autor vai usar essa fala dele para dizer o que um homem não deve dizer.
apesar de gostar muito de John Wayne, apesar de gostar muito dos filmes de cavalaria, mas essa ideia de que um homem nunca deve se desculpar não reflete a verdadeira masculinidade. Um homem deve desculpas sempre que ele está errado. Óbvio, né? Como cristãos, se nós falhamos, nós devemos desculpas. Então, ele vai dizer assim, nunca se desculpe, pode parecer uma ótima fala na teoria, mas na prática pode aliar-se à natureza pecaminosa de um homem para torná-lo autoritário e arrogante. Então, percebam, sempre que esse assunto, né, de masculinidade é falado, a gente precisa entender de que a masculinidade, a principal característica, a principal marca de um homem, segundo as Escrituras, né, nosso modelo bíblico de masculinidade é Cristo. Não há ninguém que exceda Cristo em termos de modelo de masculinidade, do que é ser um homem. E sendo Cristo o nosso modelo supremo do que é ser um homem, aquilo que mais marca, ou aquilo que mais deve marcar um homem verdadeiro é a sua disposição ao sacrifício. Isso eu comentei assim de passagem no nosso primeiro encontro. É a sua disposição em sacrificar-se em favor do mais fraco, em favor da sua família, em favor da sua esposa, em favor dos seus filhos. Sempre que nós ouvimos discursos sobre masculinidade, em que notamos perfis totalmente autocentrados e com pouca ênfase nessa questão do sacrifício, com pouca ênfase na fragilidade com que a fragilidade inata da mulher, por exemplo. Sempre que essas coisas não são levadas em conta, acontece o que o autor fala aqui. Essa ideia do John Wayne, do personagem, de nunca se desculpe, vai se aliar com a natureza pecaminosa de um homem para torná-lo autoritário e arrogante. Então, em muitos lugares há, de fato, mulheres, né, cristãs sofrendo, digamos assim, abuso de homens que, usando essa bandeira da masculinidade, presta atenção, usando essa bandeira da masculinidade, negligenciando a principal característica de um homem, que é essa questão da disposição ao sacrifício, o respeito à fragilidade de suas esposas, mulheres que estão vivendo isso debaixo da falsa autoridade, porque sempre que há abuso de autoridade, nós estamos diante de uma falsa autoridade, né, de homens que se pretendem homens, mas na verdade são meninos. Até comentei, né, dia desses, que assim como uma criança que ainda não tem um tato necessário para lidar com coisas frágeis, experimente dar uma Bíblia na mão de uma criança de 2 anos. Ela vai provavelmente rasgar, papel tão fininho, ela vai manusear de qualquer jeito, porque ela não tem ainda essa questão do tato para lidar com coisas sensíveis. Pronto. Assim é um homem que não sabe lidar com a fragilidade de uma mulher. Ele é um menino. Ele não passa de uma criança, né? Ele é autocentrado, ele é egoísta. Então, é interessante que o autor, logo aqui no início, ele já começa a desmontar essa ideia, né, de masculinidade, que um homem é aquele que nunca pede desculpas, é aquele que, não, eu estou certo, eu estou com a razão. Ele começa a desmontar essa ideia e eu achei isso muito excelente e muito válido. Tá? Mas o homem, ele foi dada a vocação, né, o chamado do homem é duplo, nesse sentido aí. Ele é aquele que foi chamado para cultivar o jardim e para guardá-lo. Então vamos falar primeiro sobre a questão de cultivar. O que significa cultivar?
Bem, essa palavra que aparece aí, cultivar, é a palavra hebraica avad. É bem interessante o uso que as escrituras fazem dessa palavra, porque ela pode se aplicar a diversas coisas. Ela pode se aplicar no sentido agrícola mesmo, de cultivar, de cavoucar a terra, né, de mexer na terra. Ela tem esse sentido primário, básico. Mas também, vejam que interessante, ela também pode significar serviço. E serviço não somente serviço ao próximo, serviço de um servo, mas a serviço de culto. Então, cultivar tem a ver com culto. Cultura, culto, cultivo. Tudo está entrelaçado. A gente pode ver isso, por exemplo, lá em Êxodo, por exemplo, quando Deus diz para Faraó: digo-te, deixa ir o meu filho para que me sirva. Deixa o meu povo ir para que me sirva. A palavra sirva aí é a mesmíssima palavra usada em Gênesis 2,15 para cultivo, serviço. E tem algo interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa palavra, né, avad, ela também funciona como um adjetivo ou como um substantivo para lavrador. Lavrador. Então, além de Adão, quem é o outro lavrador que vai aparecer logo em sequência na narrativa bíblica? Caim, né? Caim era avad, é a mesma palavra no hebraico. E tem algo mais interessante ainda sobre Caim, que eu vou até antecipar aqui o negócio, vou até dar o spoiler. Que quando Caim diz assim para Deus, por acaso eu sou... Quando Deus pergunta a ele, cadê o teu irmão Abel? E aí Caim responde, sei lá por onde é que ele anda. Por acaso eu sou tutor dele? A palavra tutor ali é a mesma palavra usada em Gênesis 2,15 para guardar. Vocação dupla do homem, cultivar e guardar. Caim era avad, que é a palavra cultivar, mas Caim também era chamar, que é a palavra hebraica para guardar. Aquele que guarda, aquele que protege. Então vejam como que Caim é um exemplo do que um homem não deve ser, de tudo que um homem não deve ser. Era alguém cuja profissão deveria refletir o verdadeiro cultivo, porém, tudo que ele semeou foi um corpo morto do seu irmão no chão. E diz lá o texto que Deus diz para Caim, olha, a terra clama, o sangue do teu irmão clama da terra, não é? E Hebreus vai dizer que por essa razão Abel, mesmo morto, ainda fala, né? O sangue dele clama da terra. O que o lavrador Caim fez foi semear o corpo morto do seu irmão na terra. E também ele falhou em guardar, preservar a vida do seu semelhante. Então Caim é tudo que um homem não deve ser. Biblicamente falando. Caim é tudo que um homem não deve ser. Então, o que é cultivar nesse caso? Então, eu já falei que esse verbo, ele pode ser um verbo que significa trabalhar, servir, cultivar, ou, como eu falei anteriormente, realizar atos de adoração, ou seja, existe uma aplicação cultica também nesse verbo. E, como substantivo, servo, oficial ou adorador e, como a gente viu no caso de Caim, também um lavrador. Essa mesma palavra. Então, primeiramente a gente deve, como o autor coloca aqui, considerar esse verbo, avad, né, no hebraico, cultivar, se aplicando ao sentido agrícola.
no sentido literal mesmo de alguém que mexe com a terra. E aí é óbvio, né, como o autor próprio coloca aqui, não é que todos nós literalmente devamos trabalhar como jardineiros, mexer com terra literalmente. Mas somos chamados a cultivar qualquer campo que Deus nos tenha dado. O que é que o jardineiro faz para que o seu jardim cresça? Ele cuida do jardim, ele cultiva o jardim, ele planta sementes, ele poda galhos, ele cava, ele fertiliza. Seu trabalho torna os seres vivos mais fortes, belos e exuberantes. Enquanto ele trabalha, ele é capaz de contemplar e ver que realizou coisas boas. Existem fileiras de árvores altas, ricos campos de trigo, vinhedos abundantes e canteiros coloridos de flores. Então o jardineiro, ele faz isso. Se nós formos aplicar isso ao campo das relações familiares, né? O jardineiro, nós, os homens que são jardineiros nesse sentido, eles são aqueles que vão plantar o jardim da sua casa, do seu lar. O homem vai cultivar o coração da sua esposa. Ele vai cultivar o coração dos filhos. Para que a plantinha, para que a flor, ela desabroche, ela apareça. E sendo uma flor, deverá ser tratada com todo o cuidado necessário, com toda a delicadeza necessária. Tá? Então, nesse sentido, né, nós homens devemos ser plantadores. Nós devemos investir o nosso tempo, as nossas energias, as nossas ideias e as nossas paixões em trazer coisas boas à existência. E o autor coloca que um homem fiel, portanto, é aquele que se dedicou a cultivar, construir e criar. Os homens deveriam, ele continua, usar os seus dons, talentos e experiências para obter sucesso em causas que, se forem casados, tragam provisão para as suas famílias. Isso é que significa, nesse contexto, o cultivo, no contexto de uma relação familiar. Então, encare a família como esse jardim que eu preciso cultivar todos os dias. Que eu preciso observar a existência de ervas daninhas, os galhos que eu preciso podar, as flores que eu preciso proteger com maior cuidado para que cresçam e se tornem cada vez mais belas. Então, a família do homem é o seu jardim. É o seu jardim particular que ele precisa se esforçar para cultivar todos os dias. Então Deus, ao colocar o homem no jardim do Éden, todas essas coisas elas estão implícitas na ideia de colocar o homem como aquele que vai prover para o jardim, aquele que vai manutenir o jardim, aquele que vai manter a coisa bela como ela é e trabalhar para que ela se torne ainda mais bela. O que é que faz um mau jardineiro? Se um mau jardineiro ele não souber qual galho podar, qual fertilizante usar, qual herbicida usar e onde usar, ele vai, por exemplo, colocar um herbicida numa planta que dá frutos. Vai matar essa planta. Ele vai podar aquele galho onde tem uma flor desabrochando. Ele vai impedir que frutos apareçam. Percebem a questão onde nós queremos chegar? Ou seja, nós como homens, como jardineiros, nós precisamos ter o olhar certo para não estragarmos o jardim que Deus confiou
as nossas mãos. Ok? O chamado do homem para cultivar significa que devemos nos envolver com o coração das pessoas colocadas sob nossos cuidados. As pessoas que trabalham para nós, aqueles que ensinamos e mentoreamos, e mais especificamente nossas esposas e filhos, o autor coloca. Os dedos de um homem devem estar acostumados a trabalhar no solo do coração humano, o coração daqueles a quem ele serve e ama, para que ele consiga realizar parte do trabalho mais valioso e importante dessa vida. Então, o homem é aquele que precisa estar atento às necessidades básicas do seu jardim, aquele que precisa, digamos assim, comprar as ferramentas necessárias para cuidar de necessidades específicas desse jardim, aquele que precisa pesquisar como tornar esse jardim mais belo, mais exuberante. O marido é chamado a nutrir a sua esposa emocional e espiritualmente. Esse não é um ato secundário, o autor coloca, do seu chamado como marido, mas é fundamental e central para seu chamado masculino no casamento. Da mesma forma, um pai é chamado a ter o propósito de lavrar e nutrir o coração dos seus filhos. Nós, como homens, toda essa iniciativa, ela deve partir de nós. Essa iniciativa em nutrir as nossas esposas emocionalmente, a nutri-las espiritualmente, a conhecer o coração dos nossos filhos. É uma tarefa extremamente difícil essa, e eu digo isso como pai, né, por experiência própria. É extremamente difícil sondar o coração de um filho. Investigar as reais motivações do seu comportamento, das suas manifestações de pecado. Mas esse é um dever que a gente tem como aqueles que receberam a incumbência, o chamado de cultivar esse jardim. Se o coração de uma esposa ele não for devidamente cuidado, devidamente nutrido, devidamente cultivado, fatalmente será um coração que guardará rancor, mágoa. Certamente será um coração estragado. E se na minha família o coração da minha esposa está estragado por conta do meu descuido, da minha negligência, certamente a tendência é que o resto das coisas, o resto dos relacionamentos, por exemplo, relacionamento com os filhos, eles sejam profundamente afetados. Então o homem é aquele que precisa estar atento a isso. Foi ele que recebeu de Deus a missão de pastorear a sua família, de cultivar o coração da esposa. Há um grande tema que é bastante debatido, né? Inclusive as irmãs da igreja até chegaram a estudar um livro sobre contentamento. E uma coisa que eu fico me perguntando, eu me pergunto todos os dias, na verdade, é até que ponto eu tenho participação no descontentamento da minha esposa? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer como homens. Até que ponto eu sou responsável? Quantos por cento de responsabilidade eu tenho no descontentamento atual da minha esposa? Na amargura de coração que ela vem apresentando? Essa é uma pergunta que nós como homens precisamos investigar. E na maioria dos casos, se formos bastante honestos conosco, nós iremos concluir que sim, eu sou a causa primordial para essa manifestação de amargura e descontentamento. A partir do momento que eu não cultivo, que eu não nutro o coração da minha mulher, que eu não a faço se sentir segura, que vai ser exatamente o outro ponto aqui da nossa fala, a tendência é que
ela cresça em amargura, em descontentamento. Consequentemente, o casamento ele vai sendo destruído aos poucos. Como se um tijolinho da base do muro fosse tirado todos os dias, até haver a completa ruína do negócio. Então, isso vale também para a nossa relação com os nossos filhos. Porque os pais, ambos, eles são deles a responsabilidade de cuidar do coração dos filhos. Eles são os principais tutores dos seus filhos. Os principais professores dos filhos são os pais. E filho, prestem atenção, nenhum de vocês ainda aqui é pai ou mãe. Mas todos são filhos. O filho, ele aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala. Ele aprende muito mais por aquilo que você faz do que com aquilo que você diz. A palavra induz, mas é o exemplo que arrasta. Então, não tenha dúvida, os seus filhos, eles serão uma cópia do que vocês são. E essa é uma razão porque que eu fico exasperado com as manifestações de pecado dos meus filhos. Porque é o meu espelho. E se tem algo que nos exaspera, é quando a gente se olha no espelho pecador que a gente é. A gente não se aguenta. Ninguém aguenta a si próprio. E aí os filhos eles servem para trazer essa reflexão. Eu paro e coço a cabeça e como é que Adna ela me aguenta, né? Porque quando eu me vejo refletido no comportamento deles, é essa a reflexão que eu faço. Então, aquilo que seus filhos veem você fazer é aquilo que eles vão levar, né, para a vida. Aquilo que eles vão levar. Se você falar para eles da importância do culto, só fala, ou dá bronca porque eles estão fazendo corpo mole para acordar para ir para o culto, ou estão no culto perguntando a toda hora que horas que vai acabar. E aí quando chega no momento da doxologia, né? Ah, Deus Supremo. São eles que cantam mais alto. Eu estava falando aqui agora há pouco, antes de começar, que não é necessariamente porque eles estão louvando, não é porque eles sabem que está acabando o culto. Estou falando a verdade para vocês. Mas aí você fala, instrui, diz isso e aquilo outro, mas se você não faz com a frequência necessária o culto doméstico, olha, tudo que você falar sobre a importância do culto, olha, não vai funcionar. Por quê? Porque papai vive falando, mas não faz, entende? Então é isso. O coração dos filhos, eles precisam ser cultivados com exemplos concretos. Você precisa mostrar na prática a importância das coisas que você está falando que são importantes. Tá? O segundo aspecto do chamado do homem, o primeiro é cultivar, o segundo é guardar. Essa é a outra metade aí do mandato masculino. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o significado primário, básico dessa palavra, guardar, que é a palavra hebraica chamar com S aí, é proteger ou defender. Então, um homem prudente que planta um jardim, planta um pomar, ele não se contenta apenas com cultivar, com cuidar, com se esforçar para que os frutos cresçam, que as árvores fiquem frondosas, as flores fiquem bonitas. Se ele fizer tudo isso e não vigiar, e não guardar, e não proteger, ele não fez nada. Porque certamente virá alguém, no momento em que ele não está olhando,
no momento em que ele está descuidado e vai estragar o seu negócio, estragar o seu jardim. Tá? Então, essa palavra, esse verbo, né, que significa vigiar, guardar, proteger, cuidar, ela tem diversos usos nas escrituras. É usado para soldados, pastores, sacerdotes, guardiões, etc. Mas, em muitas passagens, essa palavra, esse verbo é usado com relação ao próprio Deus. Então, por exemplo, como o autor coloca lá no Salmo 121, esse verbo ele vai aparecer aplicado ao próprio Deus. O famoso Salmo 121, né? De onde eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Veja quantas vezes aparece esse verbo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então o Senhor é aquele guarda que sequer pisca os olhos. E sequer pisca, né, os olhos. Ele está sempre atento, ele está vigiando o seu povo a todo instante. Nenhum fio da nossa cabeça, aliás, todos os nossos fios de cabelo estão contados, ou seja, Deus ele tem um cuidado absoluto sobre o seu povo, para com o seu povo, tá? Então, aquele que guarda é aquele que a todo instante está supervisionando e protegendo o seu jardim contra a ação dos inimigos. E aí o autor coloca aqui que nós devemos vigiar e guardar tudo o que o Senhor colocou sob os nossos cuidados. Um homem não deve apenas empunhar o arado, mas também carregar a espada. Como o Senhor abaixo de Deus no jardim, Adão não deveria apenas torná-lo frutífero, mas também mantê-lo seguro. Da mesma forma, nosso mandato básico como homens cristãos é cultivar, construir e desenvolver tanto coisas como pessoas, mas também servir de guarda para que as pessoas e as coisas fiquem em segurança, para que o fruto do cultivo e da nutrição seja preservado. Em nossas famílias, nossa presença deve fazer com que nossas esposas e nossos filhos sintam-se seguros e tranquilos. Um lar onde a presença do homem gera, em vez de segurança e tranquilidade para esposa e filhos, gera insegurança e perturbação, nós estamos diante de um lar que não é um lar bíblico. Nós estamos diante de um homem que não é um homem bíblico. Se em vez de se sentir protegida ao lado do marido, a esposa se sente vulnerável. Aliás, isso foi exatamente isso que o pecado fez. Quando o texto lá diz que homem e mulher perceberam-se nus e se cobriram, é porque agora havia a ideia de que a natureza me é hostil. O meu próprio marido pode me ser hostil. A minha própria esposa pode me ser hostil. E aí eles se cobrem. Está implícita essa ideia também, que o pecado trouxe essa sensação de insegurança, de vulnerabilidade. Mas, em se tratando de um lar cristão, em se tratando de um homem cristão, de um crente, quando a sua própria esposa não se sente segura do lado dele, eu falo aqui em diversos aspectos, a própria segurança física, né? Porque ele é alguém cuja postura ela é mais uma postura mais autoritária do que sacrificial. Então, percebam, especialmente os homens aqui,
o respeito, né, que a mulher deve ao homem, segundo Paulo lá em Efésios 5, ele é algo muito mais que... Quando o homem, ele por si só é um homem bíblico, esse respeito ele surge naturalmente, irmãos. Não é algo que o homem precisa ficar exigindo da mulher. Porque se ela está diante de um marido bíblico, de um marido sacrificial, de um homem que se sacrifica mesmo pela família, de um homem que se esforça para ficar em último plano para ver os seus filhos e a sua esposa desabrochando, se a mulher está diante de um homem assim, o respeito ele vai surgir naturalmente. Mas se estamos diante de um lar onde o marido vive exigindo a todo instante isso, olha, tem algo errado aí. Há a hipótese também da mulher ser uma mulher muito de coração duro, de uma mulher não bíblica, há essa hipótese. Mas na maioria dos casos é porque os homens, eles não se portam de modo a merecer o respeito da esposa, a merecer o respeito da mulher. Então, se o fato de eu estar presente em casa não traz segurança e tranquilidade nem para minha esposa nem para os meus filhos, então, evidentemente, eu estou falhando em cumprir esse aspecto do mandato, de guardar. Eu não estou guardando o jardim. Isso pode se aplicar de diversas formas. É a presença ausente no lar. Se o marido está dentro de casa, mas a sua atenção ela não está voltada para a esposa e para os filhos, ele está toda hora desconectado da vida do lar e conectado na vida além, internet, coisa do tipo, ou seja, ele está mais preocupado em interagir com os de fora do que com os de dentro, certamente esse não é um lugar onde a esposa e os filhos vão se sentir seguros. Então, são detalhes que nós, como homens, precisamos observar, né? As minhas ações cotidianas, a maneira como eu lido com os problemas do lar. Vejam, vocês estão solteiros ainda, mas quando vocês casarem, homens, vocês vão ver que a cada 6 meses as suas esposas vão ficar lembrando a vocês daquele pedaço de reboco que soltou lá no canto da parede, daquela torneira que está pingando tem 1 ano. As mulheres cobram isso, mas por quê? Vejam, uma das coisas que faz a mulher se sentir segura e feliz é quando a casa, as coisas estão funcionando. Quando não há reparos a fazer, é óbvio que uma situação assim é muito difícil. Uma casa que não há reparo a fazer, sempre vai ter. Nunca... A casa é um negócio impressionante, ela parece que tem vida própria, né? Ela parece que olha assim, não, o negócio tá muito tranquilo, eu vou quebrar aqui. Tchum, vai quebra uma parte lá, parece que é assim. Sempre vai ter coisa para fazer, evidentemente. Mas quando a mulher tem dentro de casa um homem que está sempre se esforçando para tapar esses buracos, para suprir essas necessidades, esse é um lugar onde ela vai se sentir segura. Então, o cuidado com a casa, o cuidado físico com a casa, ele diz muito para a mulher. Porque, teoricamente, é ali onde ela vai ficar a maior parte do tempo, então ela precisa estar num ambiente agradável, um ambiente que funciona. E se o homem ele não está nem aí para isso, o recado que ele está dando para a esposa é que, ao não cuidar da torneira que está pingando, ao não tapar aquele reboco que caiu, ele não está preocupado com o meu bem-estar. Logo, ele não está guardando o jardim. Logo, ele não está guardando o jardim. Então, as mulheres, né, a esposa, ela precisa se sentir segura em casa. Ela não precisa necessariamente morar num apartamento com porta blindada, com fechadura eletrônica. Não é disso que se trata.
Não é que necessariamente o homem vá fazer isso. Mas ela precisa estar dentro de casa com um homem que, se houvesse uma situação de sinistro, ele seria o primeiro a se colocar na frente de batalha para dar a vida em favor da sua família. É isso que a mulher precisa sentir no homem. É isso que ela precisa ver nele. Se o cara não se dispõe a pegar meia hora de sol para ajeitar a goteira lá em cima do telhado, ele vai se dispor a se atracar com um ladrão que entrou em casa? Não vai. Agora há pouco mesmo eu estava vendo um vídeo de um casal lanchando e chegou uns assaltantes. O cara fugiu, rapaz. Deixou a mulher sozinha. E a mulher, na maior tranquilidade, passou as coisas pro assaltante lá e depois voltou a comer. Aí depois o vídeo corta, não sei mais o que acontece. O cara deixou a mulher lá e fugiu com medo dos bandidos. A mulher, na maior tranquilidade, toma aqui o celular. Até o capacete da moto ela ofereceu, o bandido não quiseram. Mas vejam, se no mínimo ele não tem disposição para colocar, né, skin the game, colocar a pele em risco, ou como a gente diz no quartel, colocar a carcaça para rolo. A carcaça tá para rolo, não tô aqui para sofrer, não, é isso aí. Se ele não se dispõe para fazer isso nas coisas mínimas, então nos sacrifícios máximos, tenham certeza que não vai funcionar, vocês não vão poder contar com isso. Né? Então, os filhos precisam se sentir seguros. Os filhos precisam se sentir seguros com a figura do pai em casa. O pai pode ter todos os defeitos do mundo. Mas se os filhos olharem para o pai como, poxa, meu pai é aquele que, se alguém mexer comigo, ele vai atrás. Ele vai tomar satisfações. Ele vai proteger. Isso para uma criança é o máximo. Né? O pai é o herói. Né? Aliás, eu proponho, né, aos homens, nessa questão de deixar menos de ser um homem da ficção e mais um homem da realidade, como vocês sejam o ex-Homem-Aranha da música lá, né? Que adorava andar no abismo, em noites viris de perseguição, saltando entre os edifícios, mas agora ele é o herói que paga as contas do mês, né? Que está lá no telhado consertando antena. Pronto, é esse homem aí que a mulher vai procurar. Não é o cara da ficção, não é o cara da... Ela não vai procurar um homem que não existe, ou que só existe na internet. Aliás, tomem cuidado com perfis de internet, porque eu costumo dizer, a vida das pessoas... Primeiro que eu tenho a ideia de que a internet não é um mundo real, mas mais do que isso, a vida das pessoas não é a sua vida. Toda aquela performance e tudo mais, aquilo funciona muito bem na vida real, mas não é a sua vida. Não são os seus dilemas, não são as suas questões, não são as demandas da sua família. Um grande problema que nós temos hoje é exatamente isso, é quando nós projetamos, né, para as nossas famílias essa vida virtual que não se parece nem um pouco com a vida real, com as questões e os dilemas da vida real. Então, o homem é aquele que tanto cultiva como guarda. E os verdadeiros homens, como o autor vai dizer aqui já perto do fim, os homens verdadeiramente grandes são servos que se entregam a uma causa digna e líderes que se levantam pelo que é certo. O verdadeiro homem são servos que se entregam a uma causa digna. Tem um personagem nas Crônicas de Nárnia que
Na verdade, ele aparece bem pouco. Ele aparece só no, sei lá, no último texto do livro do Cavalo e Seu Menino, que é o Rei Luna. Quem leu Nárnia vai lembrar dele. Mas é um personagem tão adorável, tão bom. Ele é um rei e uma das coisas que ele fala para o seu filho é que um verdadeiro rei é aquele que se levanta primeiro e se deita por último. É aquele que é o primeiro a entrar no campo de batalha e o último a sair. E é o primeiro que ri diante de uma refeição parca, modesta. Ou seja, é aquele que vai se sacrificar. O verdadeiro rei, a grandeza do rei é a sua capacidade de ser um servo. Essa é a grande lição do Rei Luna de Nárnia. Aliás, há vários personagens em Nárnia que eu poderia citar aqui como exemplo de sacrifício. Lembram de Hip Chip jogando xadrez com Lúcia? Ele não se permitia vencer dela porque era ultrajante para ele vencer uma dama, né? Tem essa questão. Então, a verdadeira grandeza de um homem está no quanto, isso aqui é o que eu acho que tem que ficar mais importante. A verdadeira grandeza de um homem é no o quão disposto ele está em se sacrificar. Se a gente pensar, foi exatamente isso que Cristo fez por sua igreja, por sua noiva. Efésios capítulo 5. Esse é o texto que mais deve, irmãos, mexer com o coração de um homem, de um líder, de um lar, de um marido. Homens, amai, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o exemplo sacrificial máximo. Como eu falei no início, Cristo, ele é o homem máximo que um cristão deve procurar imitar. Cristo é o homem máximo, é o exemplo máximo de masculinidade que nós precisamos imitar. É aquele que se despiu de sua glória para ser servo, né? Se esvaziou da sua glória para assumir a condição de servo, segundo Paulo lá em Filipenses. Ser morto numa cruz ultrajante para dar a vida em prol de pecadores. Nós, como homens, precisamos ter essa mesmíssima disposição. Nutrir o coração das nossas esposas. Precisamos nos sacrificar para isso. Guardar o jardim, proteger o nosso jardim. Precisamos nos sacrificar para isso. Precisamos nós sermos os guardas. Nós é que somos esses guardas. Não podemos terceirizar essa responsabilidade. Não podemos colocar uma empresa de segurança terceirizada para cuidar do meu jardim, não. Deus não permite isso. Nesse contexto aqui, não nos é permitido a terceirização dessa guarda do jardim. Ela é uma obrigação minha. Eu, como homem, preciso cuidar. Então, é isso. Essa lição que o autor vai colocar nesses dois verbos que sinalizam o mandato masculino. O homem é aquele que cultiva o seu jardim, é aquele que estuda a melhor forma de ver o seu jardim crescer, é aquele que se empenha nisso, é aquele que busca bons materiais e boas ferramentas para ver o seu jardim ficar cada vez mais bonito. É aquele que sabe lidar com a fragilidade das flores do seu jardim. Ninguém passa o trator em cima de um
uma plantação de margaridas ou de girassóis. Ninguém pega uma pá e taca em cima de uma flor. Você vai cavucar, né? Você vai fazer isso com a macaxeira, arrancar lá da terra, dar uma raiz. Né? Você não vai fazer isso com a flor. Então, entender as sensibilidades, as fragilidades do jardim. Saber que ferramentas usar. Mas também, o segundo verbo, proteger o jardim, guardar o jardim. Adão, ele falhou miseravelmente nisso. Em proteger Eva do mal. Em proteger Eva da serpente. Adão falhou miseravelmente nisso. E o registro bíblico está aí para que nós, como Paulo vai dizer lá aos Coríntios, no capítulo 10, esses exemplos do Antigo Testamento servem para a nossa advertência hoje. Todo o exemplo bíblico ele serve como uma advertência para nós. A história já está dita, já está contada. Nós precisamos pedir graça e misericórdia a Deus para que Ele não nos permita que a gente cometa esses erros. Cultivar, proteger o jardim. Tarefa primordial do homem. Alguém tem uma pergunta? Um comentário? Alguma coisa? Queiram falar? Algum outro personagem de Nárnia? Poderiam passar a palestra inteira falando sobre Nárnia aqui.